Olá, graça e paz a todos. Estou passando por aqui para falar mais algo a respeito da minha infância e da infância do meu irmão Luiz em Minas Gerais. Quando eu tinha 2 anos de idade e o meu irmão Luiz com apenas 1 ano de idade, meu pai separou da minha mãe e levou nós para Minas Gerais, né? E depois, quando a gente começou a entender por gente, na infância, na adolescência e até mesmo depois de adulto, aí um contava uma história e o outro contava outra. Mas tudo bem, né? A gente superou aquela situação, né? E a minha mãe, ela, na medida do possível, né? A gente sempre teve contato com ela e, graças a Deus, até o último dia de vida da minha mãe, eu estive com ela no hospital ali. E ela foi com Cristo. Eu me alegro por isso, né? Porque eu pude falar no ouvido da minha mãe que ela estava perdoada por Deus e por mim também, né? Que às vezes ela achava que eu tinha uma mágoa dela e ali, chorando ali, eu falei, né, no ouvido dela. E depois que eu falei, correu lágrima nos olhos dela, né? E eu pude sentir ali que quebrou uma corrente, um mal ali. Minha mãe foi livre para a eternidade com o Senhor Jesus. Oh, glória! Eu me alegro em lembrar disso aí. Mas é isso aí, irmãos. Como eu disse, né? Em Minas Gerais, eu ficava uns tempos com minha avó e meu avô, e eu ficava outros tempos com meu pai, entendeu? Ficava assim. Era uma época, um período na casa da avó, outro período na casa do pai, entendeu? E passei por situações difíceis, irmãos, muito difíceis. É, eu chegou no, eu já fui muito questionado, sabe? Eu tenho uns irmãos aqui em Curitiba que me questionou muito, e principalmente a minha irmã já me questionou muito, né? Ah, mas por que que o Luiz passou o mesmo que você passou e o Luiz não é revoltado igual você? No vídeo anterior aí, irmãos, o Luiz falou algo que eu não sabia. O Luiz falou que ele foi conhecer pão francês, já tinha 19 anos de idade. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma criança crescer sem ter um pão para comer, entendeu? Uma dificuldade terrível, porque no nosso tempo não tinha Bolsa Família. A gente passava necessidade mesmo, entendeu? E aquele período, a minha saudosa avó, meu saudoso avô, foi pessoas maravilhosas, né? O meu avô João e a minha avó Almerinda deixou um legado grande de honestidade, de pessoas boas, maravilhosas. Mas tinha alguma coisa na casa do avô que era uma coisa que eu não entendia, porque às vezes tinha para comer, para encher a barriga, e às vezes não tinha nada. Era desse jeito, sabe? Era desse jeito. Quantas vezes eu lembro que a minha avó ia lá, todos nós, criança, com fome ali, sabe? A avó ia lá, tirava umas mangas, às vezes não estava nem bem madura, lavava para a gente comer, né? Para não passar fome, não ficar com fome ali durante o dia, né? Para enganar um pouco o estômago. Mas uma criança, irmão, tudo que ela quer é comer um pedaço de pão e tomar um café com leite, alguma coisa, e isso aí a gente não tinha lá, né? E o que que acontece, né? Por que que eu voltei aqui? O meu irmão Luiz, ele reagiu de um jeito, porque cada um é de um jeito, entendeu? Até o nosso organismo, cada um tem um organismo do jeito, entendeu? Por exemplo, se eu tomar um remédio que é bom para mim, ele já não vai ser bom para o meu irmão Luiz, entendeu? Entendeu? Eu tomo, por exemplo, um analgésico que passa a minha dor de cabeça, minha não, que às vezes vem uma dor de cabeça aqui, mas não é minha, né? Mas ela manifesta aqui. Aí eu tomo um analgésico e passa. Já o meu filho, que é meu filho, meu sangue, ele não pode tomar o mesmo analgésico que eu tomo, que de repente para ele não vai passar. Cada um reage de um jeito, entendeu? Então é o seguinte, eu fui muito questionado, né? Às vezes a minha irmã sempre falava para mim, João, mas o Luiz passou a mesma coisa que você passou.
E o Luiz não é assim, entendeu? E eles não me entendiam. Eu fui muito mal compreendido perante meus irmãos, principalmente os daqui de Curitiba, entendeu? Muito mal compreendido. Por quê? Porque é claro, né, que eu também não falava o que aconteceu comigo. Porque o que acontece, né? Eu, aos 10 anos de idade, sofri um abuso, né? Entendeu? Então isso aí me matou por dentro. E eles não sabiam que era por causa disso que tinha aquela revolta dentro de mim, entendeu? Aquela revolta, né? E eu até, por último, que conversei com a minha irmã daqui de Almirante Tamandaré, que eu tenho duas, né? Aliás, tem três. Tem a Sandra em São Paulo, tem a Eni em Bauru e tem a Sara aqui em Tamandaré. E a Sara, pela última vez que eu falei com ela ainda falou assim, mas você brigava com todo mundo. Mas é claro, né? Eu não entendia, eles não me compreendiam, eu não estou culpando eles também, né? Que a culpa era de todos. Eu, porque eu não falava, não falei para ninguém do abuso, eles não me entendiam e aí ficava como que eu fosse o mais amargo da família, entendeu? E na verdade pode ser que fui mesmo, não vou tirar a razão deles, né? Fui mesmo o mais amargo, né? Mas é porque ninguém sabia o que eu estava passando, o que eu estava dentro de mim, né? E por isso que eu não consegui lidar com essa situação. O Luiz também passou necessidade financeira, passou. O Luiz também sofreu, mas o Luiz reagiu de um jeito. Quando a gente era criança, tinha gente que colocava. Olha, eu vou falar algo aqui que eu nunca falei, mas eu não vou apontar a pessoa, porque eu não quero causar confusão, até mesmo perante a minha família, né? Então, tinha gente, irmãos, que fazia farofa de piolho e carrapato e fazia eu e Luiz comer na nossa infância, entendeu? E quando nós não queria comer, irmão, quando nós não queria comer, eu quero falar aqui para você que vai estar vendo esse vídeo, quando a gente não queria comer aquela farofa daquele carrapato com piolho, aí colocava uns caroços de milho no chão, fazia nós ajoelhar em cima e colocava um peso, um pilão. Na nossa infância em Minas tinha um pilão de pisar, pisava arroz, café, tudo que precisasse de limpar era colocado no pilão, né? E a pessoa pegava esse pilão, colocava na nossa cabeça para pesar, para ferir o nosso joelho, porque nós não queria comer a farofa de carrapato com piolho, entendeu? Então, foi terrível aquilo. E isso não aconteceu só comigo, aconteceu com meu irmão Luiz também, entendeu? Porque a gente recusava comer o carrapato, a farofa de carrapato com piolho, a gente era oprimido, colocado de joelho, entendeu? E era o joelho, não tinha calça não, a gente tava com shortinho ali, a gente colocava o joelho ali nos caroços de milho e a pessoa colocava aquele peso na nossa cabeça para ferir nosso joelho. A gente passava por isso, entendeu? E o Luiz superou isso, o Luiz não... E eu já tinha aí, porque é isso que eu tô falando para vocês aqui, a gente sofreu aí por volta dos 4 a 7 anos, por aí. Eu creio que foi isso aí. Durante uns 3 anos a gente sofreu isso, entendeu? Quer dizer que minha vovó Almerinda maravilhosa e meu avô João não foi eles que fizeram isso comigo. Não quero entrar em detalhe quem fez, entendeu? Mas eu só tô falando que aconteceu, né? Mas já perdoei todo mundo também que fez isso. Então veja bem, eu passei por isso, né? No meu período dos 4 a 7 anos, passando por isso. A farofinha de piolho e carrapato era só para mim com o Luiz, né? E aí o que acontece? A gente passava por essa tortura. Daí quando eu cheguei aos 10 anos de idade, e eu estava num período que eu estava com meu pai, entendeu? Com meu pai. Não estou aqui querendo dizer que meu pai tem culpa de eu ter sofrido abuso, tá? Não é nada disso. Mas aquele período que eu estava com meu pai, eu sofri o abuso sexual, entendeu? Então, com meu pai, eu não lembro que eu passei fome assim, sabe? Não estou lembrado que eu passei. Pode ser que não, nem sempre teve assim
o que comer assim para encher a barriga, às vezes tinha pouquinho para dividir para bastante gente, mas com meu pai sempre tinha o que comer ali, né? Mas o período que eu ficava com a avó e o vô, a gente passava privação de alimento. E a avó e o vô era trabalhador demais. O vô, pensa num homem trabalhador, meu Deus do céu. A avó, trabalhadeira. Era uma situação difícil que não dava para entender o porquê. Também a época era muito difícil também, né? Eu tô falando coisa aqui de... Eu nasci em 72, aí em 74, né? Meu pai levou eu para Minas. Então, é aquele período lá de ditadura que não tinha Bolsa Família, e era difícil para todo mundo, né? Entendeu? E aí o que que acontece? O vô e a avó, muito trabalhadores, zelosos por tudo, mas passaram por aquela situação, né? E às vezes a avó também, né? Ficava às vezes meio nervosa, entendeu? Graças a Deus, a avó me ensinou muito, muito, muito. Eu lembro até hoje, irmãos, uma coisa que eu levo para minha vida. Eu tinha 5 anos de idade, peguei um ovo na vizinha lá, no... Fui andar lá no quintal da vizinha, tinha uma galinha lá, tinha um ovo no ninho lá, a galinha tinha colocado um ovo, eu peguei o ovo e levei para a avó lá, com a intenção da avó fazer para a gente comer. A avó me deu uma surra de chicote, fez eu devolver o ovo. Glória a Deus por isso, que pelo menos eu não cresci por outros caminhos, né? Peguei o caminho certo. Mas é isso aí. Eu passei por tudo isso e hoje, graças a Deus, né, superei, né? Sofro um pouquinho ainda com a depressão, é claro. Faço tratamento, tomo medicamento. Ficou aí a marca, né? Mas em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor, né? O meu irmão Luiz também é abençoado hoje. É bem empregado, entendeu? Trabalha numa empresa muito boa. E Deus tem abençoado o Luiz, me abençoado. Aliás, tem abençoado todos nós, nós, os irmãos, todos nós, filhos do Salviano e da Ana Gonçalves de Oliveira, somos abençoados. E até aqueles que não são, né? Até aqueles que são só filho da minha mãe, Ana Gonçalves de Oliveira, são abençoadíssimos também, né? Posso dizer assim. E os filhos, os meus irmãos também, que é filho do meu pai, Salviano, é abençoado também. São todos abençoados, entendeu? Para resumir, todos os filhos de Ana Gonçalves de Oliveira e Salviano Zacarias de Jesus é tudo abençoado, entendeu? Somos todos abençoados, graças a Deus. Eu passei por esse momento difícil na minha vida, mas eu estou aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, né? Completar esse meu testemunho aqui, que eu já comecei, gravei em outro vídeo aí, e agora para fechar isso aqui, né? E explicar, né? Por que muitas das vezes eu não fui compreendido. Muitas das vezes alguém achou que eu era tipo assim, é a ovelha negra da família, né? Porque é o único que é complicado, né? Só que eu também não posso culpar os meus irmãos por achar isso de mim. Dizer que eu era o mais complicado, porque eles também não sabiam que eu tinha sofrido um abuso sexual aos 10 anos de idade também, né? E aí é assim mesmo, às vezes a gente não sabe da situação da pessoa e a gente não compreende a pessoa, porque a gente não sabe, não tem como saber, né? Como que você não vai adivinhar, né? Ainda mais a gente não foi criado junto, né? Eu não falei nada para ninguém. Então por isso que eu sempre, irmãos, fui o mais complicado dos meus irmãos. Eu sempre fui o que mais, muitas das vezes causei confusão, porque eu tinha algo dentro de mim que eu não coloquei para fora. Então eu quero dizer para você, talvez esse vídeo vai chegar a alguém que sofreu um abuso e você vive nessa situação que eu vivia, coloque isso para fora, fala com alguém, procure alguém, entendeu? Procura alguém. A partir do momento que eu procurei alguém, Deus, ele me ajudou a vencer o sentimento de suicídio. Eu não cometi suicídio, gente, por Deus, porque Deus foi misericordioso para comigo. Eu estou falando aqui hoje com você porque é Deus na causa, rapaz. Não fosse Deus, eu já era defunto há tempo. Aliás, nem defunto era mais, já era ossos numa sepultura, sei lá o que seria de mim.
Porque quantas e quantas vezes eu pensei em cometer suicídio e não cometi. Pela honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui. Então por isso que da agora em diante eu estou falando que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, entendeu? Ele me guardou, me protegeu, me livrou. E eu quero dizer para você, seja você jovem, seja você adulto, seja você já quase idoso igual eu, né? Já estou com 52 anos, né? Seja lá qual for a idade que você tem. Se você sofreu um abuso e você guarda isso dentro de você e não conta para ninguém, você está sofrendo, entendeu? Porque eu tentei esconder isso, eu tentei colocar uma pedra em cima, hein? É por isso que eu fico nervoso. Tem gente que chega para mim, mas você não tinha que ficar lembrando disso mais, isso passou. Passou porque não foi com você, entendeu? Eu fiquei 41 anos em silêncio, sem falar para ninguém, tentando esconder dentro de mim, mas não tem como esconder. É uma coisa que fica na alma, é uma coisa que fica dentro da gente, gente. Não tem como a gente esconder não, entendeu? E quanto mais você esconde, mais você sofre, entendeu? Já era para eu ter ficado livre desse sofrimento há muito tempo, mas não. Eu ficava escondendo dentro de mim, não falava e não falava e não falava. E aí pronto. Por isso que eu causei danos, muitas das vezes, na minha vida, por eu, às vezes, desentendimento entre mim e meus irmãos da minha casa, meus irmãos carnal. Muitas das vezes houve desentendimento. Por quê? Porque eles não me entendiam pela forma que eu era. Difícil de lidar, difícil de... Entendeu, irmão? Irmãos, eu às vezes eu olhava para uma pessoa assim, só de eu olhar para a pessoa eu já sentia mal, às vezes eu achava que aquela pessoa queria fazer um mal comigo, entendeu? Eu tinha aquele trauma dentro de mim de criança, né? Aquele trauma, aquele sofrimento que eu tive lá, antes de sofrer o abuso sexual, eu tive aquele sofrimento de muitas das vezes ter que comer aquela farofa com piolho, senão apanhava. E quando não queria comer, era colocado um pilão na cabeça minha para pesar meu corpo naqueles caroços de milho, para furar meu joelho. E eu falo aqui, meu irmão Luiz também confirma, entendeu? Tem gente que acha que a gente está mentindo. Rapaz, eu tenho temor de Deus. Eu jamais ia vir aqui mentir uma coisa dessa, entendeu? Pois a Bíblia diz que os mentirosos serão lançados num lago de fogo, entendeu? Às vezes eu gravo para tentar ajudar alguém, mas daí tem uma vontade de não falar nada, isolar tudo, rede social, não falar nada, porque tem umas pessoas, entendeu? E principalmente pessoas que conhecem a gente. Acho que a gente está mentindo para inventar história, para se aparecer. Vai ver se eu estou na esquina, você que pensa isso de mim, você que pensa que eu invento história para se aparecer, vai ver se eu estou na esquina. Eu não preciso de se aparecer não, rapaz. Eu conheço a palavra de Deus. Eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso vir aqui tentar se aparecer, entendeu? Eu não estou querendo ficar famoso na internet através dessas coisas que aconteceram comigo, não. Eu estou falando aqui apenas para ajudar alguém, entendeu? Eu passei por isso, entendeu? O meu irmão Luiz sofreu tudo que eu sofri, menos o abuso sexual. Mas o meu irmão Luiz, ele lidou de um jeito, eu já lidei de outro. O meu irmão Luiz, mais forte do que eu, foi mais forte na questão emocional. Ele teve um coração mais perdoador e sempre teve, e tem, né? Meu irmão Luiz tem um coração limpo, entendeu? Maravilhoso, um coração de ouro mesmo, meu irmão Luiz tem. Então o Luiz lidou de um jeito, gente, e eu lidei de outro, entendeu? E eu muitas das vezes fui criticado por isso. Por que o Luiz sofreu? Tudo que você sofreu, ele não é do jeito que você é. Mas é porque o Luiz é Luiz e eu sou eu. Tá vendo aqui, ó? Ó, os dedos da mão aqui, ó. São todos irmãos, mas não são igual. Tá vendo, ó? Tem diferença, ó. Ó, os dedos da mão tem diferença, tá? Tem diferença, tá? As duas mãos, ó. Ó. Entendeu? Um é esquerda, outro é direita. Não é tudo igual, nem tudo é igual. Não é porque você é irmão de uma pessoa que você tem que ser igual a pessoa. Entendeu? Cada um age de um jeito, entendeu? Um age de uma forma, outro age de outra, entendeu? Não é assim. Por que fulano é isso, você não é...
fulano é mais comportado e você não é? Por que fulano é mais amoroso e você não é? Se sofreu a mesma coisa que você sofreu. Não é assim, entendeu? Cada um age de um jeito. Beleza? Mas é isso aí. Passei por aqui para dar mais essa palavrinha aí sobre o nosso sofrimento de infância, né? Que já passou, e isso não me deixa aqui depressivo, amarrado por causa disso, não, entendeu? Por causa disso, não. Eu já superei, até o abuso sexual eu superei. Graças a Deus, entendeu? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui feliz. Sou casado, tenho minha esposa maravilhosa que me ama e eu amo ela também. Tem minha filha, meu neto, meu filho, minhas netas. Pensa numa pessoa feliz com a família, sou eu. Graças a Deus. Deus transformou o mal que colocaram sobre mim na minha infância em bênção, em bem na minha vida hoje. Louvado é o nome santo do Senhor. Deus seja louvado. Eu só posso louvar o nome desse Deus. Só louvar, entendeu? Mas isso aí, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Falou com você o seu irmão em Cristo, João Zacarias.